A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o tema Não Recuamos. Vamos estudar aqui sobre o perfil dos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, o grande teste da fé através da fornalha ardente na Babilônia. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo, gente boa. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e iniciadores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD. Aproveita, acessa, conheça em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adolescentes. Não recuamos. Vamos estudar o perfil desses 3 rapazes de Deus, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. E eu espero que Deus em Cristo edifique você. Inicialmente, nós precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira é o texto bíblico que está em Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 30. Lê esses versículos em sala de aula e apresenta também aí o destaque da lição que está em Daniel 3,17. E que Deus use você na Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. A nossa viagem bíblica de hoje é analisando mais um perfil de alguns adolescentes da Bíblia, chega no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, vamos encontrar o perfil de 3 adolescentes cheios do Espírito Santo, conhecidos como Ananias, Azarias e o Misael. Esses 3 adolescentes foram conhecidos e são famosos pelos seus outros nomes. Que nomes são esses? Sadraque, Mesaque e Abidnego. É muito importante a gente estudar sobre o perfil deles, o seu teste de fé na Babilônia e como eles se comportaram diante dos seus desafios em não se recuar, em demonstrar a sua fé diante de todas as barreiras e desafios que eles enfrentaram. E o valor da fidelidade a Deus é um princípio inegociável da nossa caminhada em Jesus. Ser fiel na nossa adolescência e na nossa vida adulta também é necessário para demonstrar a nossa fé. Quando nós lemos Daniel 3,12, nós encontramos então a citação desses 3 adolescentes, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, que têm os seus nomes, conhecidos como Ananias, Misael e Azarias, que possuem uma firmeza do propósito, que possuem uma firmeza em servir a Deus em suas crenças. Hoje nós vamos analisar o perfil desses rapazes. E eu espero que Deus em Cristo use você na palavra de Deus e que você seja a boca de Deus para edificar a vida dos teus alunos. De forma básica, nós vamos explicar isso aqui para você. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a estátua de ouro e o decreto do rei. Quando você pega o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 1, você percebe que depois da interpretação que Daniel deu junto com esses meninos de Deus, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, o Ananias, o Misael e o Azarias, Nabucodonosor, ele pega aquela interpretação e interpreta para a sua própria glória. E ele constrói uma grande estátua, um grande ídolo na Babilônia e obriga que todos os habitantes daquela terra se prostrassem e adorassem a esse Deus, ou seja, a esse monumento que ele constrói. E capítulo 3, versículo 6 de Daniel está escrito que aquele que ousasse não se prostrar perante o monumento que o rei Nabucodonosor construiu, seria lançado imediatamente nas fornalhas ardentes da Babilônia. Aqui é um desafio da fé. Quando nós olhamos para esse papel que esses 3 meninos desenvolvem nas Escrituras, nós também precisamos pensar no nosso papel em servir a Jesus. Com certeza, o Ananias, o Misael e o Azarias conheciam o Êxodo capítulo 20, versículo 3, que está escrito: não adorem a outros deuses e nem se prostrem diante deles. Isso significa que aqueles rapazes conheciam a palavra de Deus,
Quando um adolescente é impactado pela palavra de Deus, pela escritura, pela mensagem de Deus, ele não se deixa ser influenciado pelo mundo. Capítulo 3, do versículo 8 ao 28, eles são ameaçados, eles são perseguidos, mas pelo fato da palavra de Deus morar no coração deles, eles não abriram mão dos seus princípios, não abriram mão da sua fé. Que adolescentes formidáveis que nós temos aqui, que creram no Senhor e obedeceram a sua palavra. Nós também precisamos crer e obedecer a palavra de Deus. A firmeza do propósito desses 3 rapazes são firmezas especiais. Devem ser copiadas também pela nossa geração. Nós precisamos de uma geração de adolescentes que estejam firmes com o Senhor, que não abram mão da sua fé e creem verdadeiramente no Senhor. Não abre mão da sua fé na escola, quando o professor está ensinando um conceito que é contrário à palavra de Deus. Não abre mão exatamente das perseguições que aparecem no seu dia a dia, porque eles creem no Senhor. Eles conhecem a palavra. E como isso é importante? Eu espero que Deus te use, sabe, na palavra de Deus, para explicar isso para os teus alunos, que é importante permanecer firme na palavra de Deus, ser um bom aluno da escola bíblica dominical, estudar a escritura para conhecer sobre a fé, para não ser bombardeado, e mesmo que for bombardeado pelo mundo, ter os seus princípios fixos diante de todos os desafios. Que Deus te use. Vamos avançar agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Se eu estou contribuindo com vocês, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, em nome de Jesus. O segundo ponto da lição trata sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando nós estudamos sobre o testemunho desses rapazes, nós compreendemos que os seus nomes são trocados. Eles recebem nomes de deuses falsos da Babilônia. Como está escrito em Daniel 3,12. Tentaram tirar a identidade deles, retiraram a sua cultura, retiraram deles o seu conhecimento linguístico, obrigaram eles a entender outras questões teológicas, mas não retiraram deles a sua fé. Eles permaneceram fiéis a Deus e Deus honrou eles de maneira espetacular. Eu também espero que Deus em Cristo use você em nome de Jesus. Que Deus edifique você na palavra e que você seja um instrumento de Deus. Se eu estou te ajudando, comenta aí. Vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto, que trata sobre lançados na fornalha de fogo. Lançados na fornalha de fogo. Nós precisamos compreender muito bem essa passagem bíblica para tirar alguns princípios para aplicar na vida dos nossos alunos. Porque o versículo 15 do capítulo 3 demonstra para a gente lá no livro do profeta Daniel que eles são lançados na fornalha por causa da sua fé. Daniel capítulo 3, versículo 13 e 14, é importante ser lido. Nabucodonosor tentou obrigar esses 3 rapazes a adorarem a estátua construída por ele, esse monumento de ouro. Porém, eles não se prostraram. Eles foram fiéis a Deus. Eles tiveram coragem de proclamar a sua fé perante todo o reino. Como está escrito no capítulo 3, versículo 4 ao 7, eles não se prostraram. Eles, como igreja diante do mundo, permaneceram de pé. É aquele hino da Eliane de Oliveira. A igreja permanece de pé. Eles permaneceram de pé diante das falsas crenças, diante dos falsos ensinos, diante das falsas teorias, diante da estátua e monumento de ouro construído pelo rei. Não abandonaram a sua fé no Senhor. Esses jovens permaneceram de pé, proclamando as verdades de Deus em tempos difíceis, em tempos de apostasia, em tempos de frieza espiritual, mesmo tendo aqui o risco de perder a vida, permaneceram fiéis diante dos seus desafios. Aqueles 3 jovens também nos ensinam como igreja, ensinam você também como servo do Senhor a não abrir mão dos princípios que nós aprendemos na escola bíblica, dos princípios que nós aprendemos através da palavra, dos princípios que os nossos pais nos ensinaram. Quantas vezes situações que acontecem no dia a dia vêm para abalar a nossa fé, mas diante disso eles permaneceram fiéis a Deus.
E eles são lançados na fornalha de ardente, na fornalha de fogo. E mesmo sendo lançados, continuam sendo fiéis a Deus. Entenda isso. Entenda que os desafios não vão desaparecer. Entenda que às vezes Deus não tem nenhum propósito de te livrar da provação, de te livrar da fornalha, mas Deus tem um propósito de te livrar dentro da fornalha. O livramento. Eita glória, que Deus use você. Se eu estou te ajudando até aqui, comenta aí. Quando nós lemos Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18, aqueles 3 rapazes não abrem mão da sua fé, testemunhando a respeito do Deus vivo, e Deus se agrada deles. Deus permanece fiel com eles. Deus caminha com eles no meio do fogo. Aqueles jovens tinham a certeza que a sua vida estava na mão de Deus e não na mão do rei. Se fosse da vontade de Deus, eles morreriam. Se fosse também da vontade de Deus, Deus também os livraria. Existe um hino bem interessante que você pode até utilizar em sala de aula. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, continua sendo Deus. Como servo de Deus, eles continuam testemunhando a respeito de Deus, mesmo passando por esse risco de vida aqui. Eles não aceitaram a barganha do mundo. Eles não abriram mão da sua fé. Você também, como servo de Deus, não pode abrir mão da sua fé, aceitar a barganha do mundo que o mundo te oferece para você negar a Jesus. Você precisa estar firme. A Bíblia diz que eles foram amarrados da cabeça aos pés, do pescoço aos pés, melhor dizendo, foram lançados na fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais, ao ponto dos soldados que estavam jogando eles lá também serem consumidos pelo fogo. E sendo lançados na fornalha, a Bíblia dá o testemunho para a gente que eles caíram lá, mas não morreram. O fogo consumiu as cordas, mas não consumiu eles, nem sua roupa e nem um fio de cabelo. Eles saíram da fornalha sem o cheiro de fumaça. Eu não sei se você sabe o que acontece quando você lava a roupa e alguém acende uma fogueira próximo da roupa. Aquele cheiro de fumaça impregna e dá trabalho, tem que ser lavada novamente. A Bíblia diz que nem o cheiro da fumaça alcançou a vida daqueles rapazes. Sabe o que aconteceu no meio da fornalha? O livramento. Sabe o que Deus faz quando você é fiel? Ele te dá o livramento. E no meio do fogo, Deus caminha com você. Eita glória. No meio da fornalha, Deus passeia contigo. Jesus não é o 4º homem, mas é o primeiro homem da fornalha. Ele caminha com você, porque você dá testemunho da sua fé. Que Deus te use, tá? Que essa palavra esteja contribuindo contigo. E entendendo isso aqui, compreendemos uma verdade de Deus, que esse Deus é fiel. Capítulo 3, versículo 24 e 25, o rei Nabucodonosor teve que testemunhar a respeito do milagre, a respeito do testemunho, do livramento que Deus deu para aqueles rapazes. Eu espero ter contribuído com você hoje na lição, que essa palavra seja um instrumento na tua vida, que você também seja a boca de Deus. Por favor, gente boa, tira uma foto, marca a gente no Instagram, deixa aí teu comentário. Olha, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, tá? Como estou fazendo em todas as nossas aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para você estudar ainda mais sobre esse assunto em sala de aula. Como dica de leitura, eu quero trazer para você o texto Quem Aqui na Bíblia Sagrada, do Paul Gartner. Vai te ajudar muito a entender a respeito desse assunto. Gente boa, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. A nossa próxima aula será a lição de número 11, onde nós vamos entender sobre o seguinte assunto: usando a minha influência, onde nós vamos estudar sobre Esther. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.